Hi guys, good morning. How are you all doing? So my name is Teacher Francisco, and today we're gonna study a little bit about verb to be, certo? Galera, hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre o verb to be, essa faceta super importante do idioma inglês, tá bom? Vamos lá, é fácil, a gente só vai recapitular, ok? Então vamos lá. Deixa eu só minimizar aqui já essa telinha aqui. Tudo bem. Let's go. Pessoal, to be or not to be? That's the question. Essa é uma pergunta interessante porque ela nos leva à questão da literatura inglesa. William Shakespeare, tá certo? O grande dramaturgo inglês, tá certo? Que escreveu Hamlet, onde tem essa parte, essa encenação, onde ele olha para uma caveira e fala: To be or not to be? That's the question. Ser ou não ser? Eis a questão. To be está aqui, o verbo mais famoso da língua inglesa. Vamos lá. Verb to be. Se eu perguntasse a vocês, Hannah, me diga aí o verbo to be. A gente já estudou isso, se eu não me engano, no 7º ano. Quem é o verbo to be? Quem é o verbo to be? O verbo to be, vamos já descobrir. Quem é esse tal de verbo to be? Whose verb to be? Quem é o verbo to be? O verbo to be, ele se divide no presente em três. O primeiro, am. Então, o verbo to be, ele se divide em três. Am, qual é o próximo? Are, olha a pronúncia. Am, are. E o último, is. Am, are, is. Quem é o verbo to be? Am, are, is. Quem é o verbo to be? Am, are, is. Quem é o verbo to be? Am, are, is. E a tradução super simples. Ele é o verbo da língua inglesa que tem duas traduções possíveis, né? Ser ou estar. Aí você me pergunta, teacher, mas por que duas traduções e por que ser ou estar? O verbo to be, dependendo do contexto, ele se traduz como ser ou se traduz como estar. A gente vai ver já. Mas por que isso? Tem a questão do estado permanente e o estado temporário em inglês. É isso que faz com que a tradução dele seja ser ou estar. Por exemplo, quando eu falo I am a teacher, eu sou um professor, isso é um estado permanente, ou seja, eu vou ser professor até a minha morte, né? Que vai demorar muito, se Deus quiser. Então, é um estado permanente. Agora, quando eu falo I am here, eu estou aqui. Olha, é o mesmo verbo to be. I am a teacher, eu sou um professor. I am here, eu estou aqui. Olha a diferença na tradução. É essa questão, estado permanente e o estado temporário. O estado temporário é quando eu falo I am here, eu estou aqui, agora. Daqui a pouco eu posso estar lá na sala, eu posso estar na casa de uma tia minha, em qualquer outro lugar. Posso estar em qualquer outro lugar, tá certo? Então, por isso, professor, por que o verbo to be se traduz como ser ou estar? Por essa questão do estado permanente e o estado temporário, tá certo? Vamos lá, let's move on, guys. Como conjugar o verbo to be? Isso é interessante, pessoal. Conjugação do verbo to be. Quem é o verbo to be? Am, are, is. Am, are, is. O am você só vai utilizar para um único sujeito. Pronome pessoal. O I am. Tá certo? O is, eu vou falar para vocês que o is você vai utilizar para a terceira pessoa do singular em inglês. Quem é a terceira pessoa do singular em inglês? He, she, it, is, tá certo? O is você vai utilizar para he, she, it. Am, somente com I. O is com he, she, it, tá bom? E o are você vai utilizar com quem sobra. Quem é que sobra? You, we, they. Let's see. Ó, aqui para vocês, ó. Olha só. Olha aqui, ó. Como é que tá aqui o am, ó. O am você vai utilizar sempre com o I, tá certo? Ó, o am sempre com o I, certinho? Am sempre com o I. Olha só o is. O is você vai utilizar com quem? He, she, it. Observa a tabelinha, tá certo? E o are você utiliza com quem sobra, ó. You, we, o they e o you novamente. Por que tem dois you, teacher? Porque um é singular, o outro é plural. Não esqueça, o inglês é uma língua de contexto, tá certo? Como é que eu sei qual you eu vou utilizar? Contexto, tá certo? O contexto vai te dizer isso. Então não esquece, ó, am somente com I. O am você só vai colocar com I. É sempre I am. O is
com a terceira pessoa do singular he, she, it, que isso vocês sabem. E o are, professor, é só você observar os outros pronomes que sobraram, tá bom? Bora lá, vamos ver? Ó, novamente só para ajudar vocês aqui, ó. Aqui, ó, bonitinho, ó. I am, he, she, it, is, you, we, they, are. Tá bom? Ó, gravem isso aqui, ó. Certinho? Vamos lá. Forma contraída. O que é essa forma contraída? Eu queria saber o que é essa forma contraída. A forma contraída é quando você junta o pronome pessoal sujeito, né, com o verbo to be. Quando você junta, vai aparecer um símbolo que a gente chama de apóstrofo, tá certo? Esse apóstrofo, ele é responsável pela retirada de uma letra, ou seja, toda vez que você vê uma palavra em inglês, que você vê aquele risquinho em cima, assim tipo uma vírgulazinha em cima, você pode ter na certeza que ali ele está substituindo uma letra. Observa, I am, aqui ó, I am. Olha só como é que ficou a forma contraída, I'm. Professor, por que a gente contrai? Para ficar mais rápida a fala. I am a person who likes soccer. I'm a person who likes soccer. Olha a diferença. I am a person who likes soccer. I'm a person who likes soccer. Certo? I'm. I am. Apareceu o apóstrofo, sumiu quem? A primeira letra do verbo to be. Então é fácil. Como é que eu faço a forma contraída do verbo to be, professor? Você só vai substituir você vai juntar pronome e verbo e vai retirar a primeira letra do verbo to be, ó. Aonde é am, some o azinho. Aonde é are, também some o a. Olha, observa a junção, ó. Ó. Aqui separadinho, aqui juntinho, aqui separadinho, aqui juntinho, ó. Sempre a primeira letra do verbo to be, ela é substituída. Aparece quem? O apóstrofo, tá bom? Olha aqui, forma afirmativa, negativa e interrogativa, pessoal. Fácil, forma afirmativa eu sempre coloco para vocês. I am happy, eu estou feliz. Ou eu sou feliz, né? A ideia depende, né? Eu sou feliz sempre. Isso não acontece, ninguém é sempre feliz, né? Então, seria um estado temporário, né? I am happy, you are happy, he is happy, she is happy, it is happy, they are happy, we are happy. Isso é a forma afirmativa, sempre vou colocar para vocês. Quero a forma interrogativa. A forma interrogativa, você observa que você tem uma mudança, ó, na frase, ó, o que? O verbo to be troca de lugar com o pronome pessoal. Observa, ó, I am I. I am happy, eu sou feliz. A afirmação, eu estou feliz. Uma pergunta, eu estou feliz, am I happy? Como é que eu sei que é uma pergunta em inglês? O ponto de interrogação no final da frase e a inversão de sujeito e verbo to be, tá certo? Ó, observa, trocou, ó. Ó, you are, como é que ficou? Are you? He ficou o quê? Is he. Tá certo? Professor, por que o I aqui, ele é maiúsculo e não minúsculo como os demais? O I em inglês, ele é sempre maiúsculo. Ele estando só, é uma questão histórica, ele sempre será maiúsculo. Se você em algum momento vê em algum texto o I minúsculo, está errado, tá certo? O I em inglês ele é sempre maiúsculo. Tanto faz ser início, meio, fim de frase, ele é sempre maiúsculo. Então a forma interrogativa você inverte, troca de posição verbo e sujeito e o ponto de interrogação no final, ok? Forma negativa é mais simples ainda, você só vai colocar o not depois do verbo to be. Olha a forma afirmativa, I am happy. Olha a forma negativa, eu quero dizer que eu não estou feliz. I am not happy. You are not happy. He is not happy. She is not happy. Tá certo? Lembrando que eu também posso contrair o verbo to be com not. Tá certo? Menos o I am not. Mas o are com not eu posso contrair. Ficaria aren't. Eu juntaria o are. Eu juntaria o are com not, tá bom? E nisso uma letrinha iria ser substituída, que no caso seria o O, tá certo? We aren't. Aí sumiria o O dessa junção do verbo to be, ó. Do verbo to be mais o not, tá certo? Eu juntaria aqui, sumiria o O e aparecia aquele risquinho. Mas isso eu não quero, eu não vou trabalhar com vocês, tá certo? Então a forma interrogativa, você inverte o início lá da frase, o pronome com o verbo e o pontinho de interrogação no final. E a forma negativa, você vai somente colocar o not depois do verbo to be, certinho? Usos do verbo to be, nós temos dois. Primeiro, identificar pessoas e objetos. Identificar pessoas e objetos, simples. Era o exemplo. Paul is a dentist. O Paul é um dentista. Estou identificando, estou dizendo que ele é um dentista, certinho?
It is an old house. É uma casa velha, tá certo? Eu estou identificando, falando sobre um objeto, tá bom? Segundo uso, é utilizado nas expressões de tempo, idade e lugar, tá certo? Expressões de tempo, idade e lugar. Exemplo, it is sunny today. Está ensolarado hoje, ó, tempo. She's 10 years old. Ela tem 10 anos de idade, né? Falando de idade. We are in PHP 8B now. Nós estamos em Parnaíba agora, lugar, certinho? Então, galera, massa demais, muito obrigado. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação a aula, por favor, mandem perguntas, questionem. Espero que essa videoaula ela tenha contribuído para vocês, tá bom, galera? Bye bye. See you guys soon. Hope you like it.